Chuva de meteoros é a mesma coisa que chuva de meteoritos? Quais são as principais chuvas de meteoros que acontecem todos os anos? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Olá, saudações, bem-vindos à oficina de astronomia número 469. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e estaremos juntos hoje mais uma vez. Nosso tema hoje é as principais chuvas de meteoros que acontecem todos os anos. Mas antes, temos uma série de mensagens, né? Em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção para o lançamento da edição 2022 do nosso Anuário Astronômico Catarinense, autoria do nosso grande colega, professor Alexandre Amorim, do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas, lá de Florianópolis, em Santa Catarina. Inclusive, homenageando a rede Ômega Centauri, porque a foto de capa da edição desse ano é do aglomerado estelar Ômega Centauri, que também dá nome à nossa rede, né? Sensacional, é a 8ª edição anual. Recomendamos fortemente a todos que adquiram um exemplar deste Anuário Astronômico Catarinense. O ano de 2022 já está por aí e você precisa ter este anuário para ficar bem informado sobre tudo que vai estar acontecendo no céu no próximo ano. Mande um e-mail para costeira1@yahoo.com. Eu vou repetir, costeira1, algarismo 1, @yahoo.com. Eu garanto que vale a pena. Bem, nós temos novidades também lá no site da rede Ômega Centauri. A rede lançou no dia 15 de outubro, dia do professor, o programa de filiação de professores, o PROFI. Você é professor de matemática, de química, de física, de biologia, professor de ciências ou de geografia, ou mesmo de qualquer outra disciplina, atua no ensino médio, no ensino fundamental, então agora você pode se associar na rede Ômega Centauri, pagando apenas R$ 25,00 por ano, anuidade individual, e você vai ter uma série de vantagens, descontos especiais, possibilidade de receber as publicações da rede Ômega Centauri sem nenhum custo. Saiba mais acessando o site da rede, redeomegacentauri.org/profi, Programa de Filiação de Professores. E se você é estudante, está com dificuldades em física e matemática, saiba que o Núcleo de Ensino e Aprendizagem da rede Ômega Centauri lançou também no dia 15 de outubro o Programa de Suporte de Aprendizagem, o PROSA. As suas dificuldades em física e matemática vão desaparecer. Não é aula particular, não, é uma iniciativa com uma estratégia inédita e que serve a estudantes de todo o território nacional, desde a 5ª série do ensino fundamental até os primeiros semestres de cursos de graduação, passando pelo ensino médio, pelo EJA, enfim. Você tem dificuldades em física e matemática? Saiba como resolver este problema. Acesse o site da rede Ômega Centauri e conheça o programa de suporte de aprendizagem. Feito, meu diretor, então, saudações hoje aqui às autoridades presentes, o professor Délcio Basso, vice-presidente da rede Ômega Centauri, a professora Nara Basso, integrante do Conselho Fiscal também da rede, o comando do estúdio sempre a cargo do nosso capitão Kirk, né, o Tiago Basso, e hoje também a participação da Marla Volkart como assistente de produção, iniciando a sua participação aqui conosco. Bem, nesses 25 anos de oficinas de astronomia, que nós estamos comemorando agora no ano 2021, nós nunca falamos de uma maneira abrangente sobre chuvas de meteoros. Até
já tivemos oportunidade de desenvolver esse assunto de formas um pouco mais específicas em alguns encontros anteriores, mas nós nunca tínhamos passado em revista, em primeiro lugar, a nomenclatura, que frequentemente é confundida, inclusive na mídia, e depois a listagem das maiores chuvas de meteoros que costumam acontecer todos os anos. E é esse o nosso objetivo de hoje. Vamos falar sobre as principais chuvas de meteoros anuais. Mas, antes de mais nada, vamos adentrar um pouco na nomenclatura. Vamos definir meteoro, meteoroide, meteorito, micrometeoroide, micrometeorito, corrente meteoroidal, chuva de meteoros, tempestade de meteoros, chuva de meteoritos e bólidos e bolas de fogo. Algumas dessas expressões, principalmente as três primeiras, meteoro, meteoroide, meteorito, são frequentemente usadas como sinônimo uma da outra, como se fossem a mesma coisa e não são. Tá? E existem outras confusões também menos frequentes que acontecem envolvendo outras dessas terminologias que estão apresentadas aí. Então vamos começar vendo um por um o significado de cada um desses termos. Em primeiro lugar, meteoro é o termo técnico para estrela cadente. É um fenômeno luminoso de curta duração, normalmente uma fração de segundo até vários segundos, que se desloca pelo céu, geralmente de uma maneira rápida, e que deriva do ingresso na atmosfera terrestre de uma pequena partícula sólida que começa a se aquecer e passa a brilhar. Essa partícula provém do espaço interplanetário e a maioria delas se ilumina temporariamente entre 113 e 75 quilômetros de altitude. A gente vê tipicamente numa noite escura, sem lua, talvez ao redor de uma dúzia de meteoros ou estrelas cadentes. Na verdade, não tem nada que ver com estrela, né, meu diretor? Isso aí é terminologia popular, né? É que as pessoas desavisadas têm a impressão de que uma estrela que está lá fixa no céu caiu, mas na verdade não aconteceu nada disso. Bem, meteoroide. O meteoroide é a partícula sólida que vai ingressar na atmosfera da Terra e vai produzir o fenômeno luminoso do meteoro. Tá? Essas partículas, elas orbitam o Sol em órbitas elípticas, como se fossem planetas de tamanho muito reduzido. Tá? Elas são normalmente remanescentes de cometas e asteroides, e elas têm, em geral, massas muito pequenas, frações de 1 grama e, no máximo, 1 milímetro ou alguns poucos milímetros de diâmetro. Tá? E meteorito? Bom, meteorito é uma partícula, é um meteoroide que consegue atingir o solo. Como eu disse no slide anterior, a maioria dos meteoroides é muito pequena e eles se destroem completamente naquela faixa de altitude entre 113 e 75 quilômetros acima do nível do mar. Mas, às vezes, quando ingressa uma partícula, um meteoroide de massa e diâmetro maior, ele pode resistir ao voo pela atmosfera e, eventualmente, chegar, pelo menos uma parte dele, ainda no estado sólido, tá? E impactar diretamente no solo. E é isso que nós chamamos de um meteorito. Meteoritos variam desde pedrinhas do tamanho de uma ervilha, digamos, tá? Até blocos grandes. O maior meteorito conhecido está lá na África se não me engano, na África do Sul, no local em que caiu há milhares de anos, e pesa mais de 60 toneladas, tem o tamanho de um carro. Então, eu que não queria estar ali, né, na hora daquela queda. É um meteorito. Né? Então, são objetos bastante grandes. Aliás, 65 milhões de anos atrás, né, quando tivemos aquele impacto
Foi o impacto de um asteroide ou um impacto de um meteorito? Bom, era um meteorito de 10 quilômetros de diâmetro, que matou os dinossauros e mais 2/3 das espécies vivas que existiam naquela época. Mas realmente uma das coisas que chama a atenção é que nunca os astrônomos tentaram estabelecer um divisor entre meteorito e asteroide. Um meteorito de 5 metros de diâmetro é um meteorito ou é um asteroide? Se ele cai no solo. Na verdade, um asteroide que caia no solo, por definição, é um meteorito, né? Enfim, mas não existe consenso oficial, né? Um diâmetro, digamos, estabelecido, um valor de massa estabelecido para fazer uma diferenciação. Bom, a mesma coisa também no espaço, né? Não no solo, mas no espaço, antes de entrar na atmosfera. Eu tenho uma partícula sólida com 1 milímetro de diâmetro e tenho um asteroide, ou um núcleo de cometa, com, digamos, 5 quilômetros de diâmetro, ou 1 quilômetro de diâmetro, ou 300 metros de diâmetro. Isso é um meteoroide ou é um cometa, ou um núcleo de cometa ou um asteroide? Também não existe uma definição oficial. Olha, até tantos metros de diâmetro nós vamos chamar de meteoroide, depois disso nós vamos chamar de asteroide, por exemplo. Não existe isso. Tá? Bom, prosseguindo. Micrometeoroide é uma partícula meteoroidal de dimensões microscópicas, dificilmente visível a olho nu. Quando ela ingressa na atmosfera da Terra, ela é rapidamente freada pela força de resistência do ar. Então ela não chega a se iluminar e se destruir produzindo um meteoro, uma estrela cadente, entre aspas. Ela não faz isso. Ela vai caindo, precipitando-se lentamente e muito tempo depois alcança o solo, parte digamos assim, totalmente íntegra, praticamente totalmente íntegra, tá? Sem gerar fenômeno luminoso do meteoro. Então vejam que às vezes se vê nos textos menos técnicos a palavra micrometeoro. Isso não faz sentido, né? Não faz sentido porque meteoro produz aquele risco luminoso, que tecnicamente se chama ablação. Tá? O micrometeoroide não produz luz, não produz ablação em seu ingresso pela atmosfera. Então, a palavra micrometeoro não faz o menor sentido. Tá? E a confusão mais frequente que acontece é entre meteoro, meteoroide e meteorito. Quando tem, por exemplo, uma chuva de meteoros, a mídia frequentemente fala em chuva de meteoritos. E nós vamos ver que são duas coisas completamente diferentes, justamente por causa disso. O meteoro é o fenômeno luminoso produzido pelo ingresso de um meteoroide na atmosfera. E se esse meteoroide for muito grande, eventualmente pode parte dele alcançar o solo e aí ele vai ser chamado de meteorito. Existem os micrometeoritos, são essas partículas que rapidamente freadas na atmosfera precipitam-se suavemente sobre a superfície. Né? Micrometeorito, portanto, faz sentido. Micrometeoro, não. Né? Bom, um termo que não é muito popular em português, mas que precisa ser apresentado aqui para que não gere confusão e nos ajude a compreender o porquê que ocorrem as chuvas de meteoros. Corrente meteoroidal. O que é isso? É um conjunto de meteoroides, é um conjunto de partículas meteoroidais que estão em órbita em torno do Sol, compartilhando trajetórias mais ou menos paralelas entre si. Tá? Então, órbitas elípticas com elementos, né, excentricidades e outros parâmetros bastante semelhantes e que nos sinaliza a procedência de um mesmo cometa ou de um mesmo asteroide. Tá? Cometas e asteroides são astros que podem liberar partículas de pó no espaço interplanetário. E quando eles fazem isso, a órbita desses objetos acaba ficando, digamos assim, suja por essas partículas meteoroidais. Né? O conjunto dessas partículas, essa órbita suja, digamos, é que se chama de corrente meteoroidal. E aí,
quando a Terra, no seu movimento orbital em torno do Sol, ingressa ou cruza por uma corrente meteoroidal, esta nuvem de partículas, né, se produz o fenômeno da chuva de meteoros. Tá? Então, a chuva de meteoros, ela resulta da interceptação pela Terra de uma corrente meteoroidal que está ali no espaço interplanetário. Tá? De que forma se manifesta uma chuva de meteoros? Eu falei há poucos instantes que numa noite comum, num céu escuro, de preferência sem lua, longe das cidades, a gente pode esperar ver cerca de 1 dúzia de meteoros. Mas são meteoros chamados esporádicos, ou seja, meteoros cujas órbitas são aleatórias. Tá? Quando ocorre uma chuva de meteoros, nós temos o ingresso de muitas partículas meteoroidais com trajetórias paralelas. Então elas vão parecer ser provenientes de um mesmo ponto do céu. Claro que por um efeito de perspectiva, os meteoros aparentemente divergem desse ponto. Tá? É aquela ilusão que a gente tem quando vê os trilhos de uma ferrovia. A gente sabe que eles são paralelos, mas lá no horizonte parece que eles se juntam. É um efeito de perspectiva. Da mesma maneira, as órbitas dos meteoroides que produzem uma chuva de meteoros são paralelas entre si, mas a gente tem a ideia desse efeito dispersivo, né, por causa do efeito de perspectiva. Deixa eu pegar aqui o meu PowerPointer. Vocês estão ouvindo os cachorrinhos? Estão ouvindo? Não. Nós estamos em zona rural, né? Estamos em meio à natureza e, portanto, os animais aqui também se manifestam. Tá? E não são só cachorros, não. Às vezes a gente ouve os boizinhos, etc. Né? Pássaros. Tá? E isso é motivo de felicidade, né, meu diretor? É motivo de felicidade, né? Com a crise ambiental que o planeta está passando aí, essa enrolação aí que foi a tal da COP26, não sei não, em todo caso. Bom, então, esse ponto, a partir do qual os meteoros, de uma mesma chuva de meteoros, parecem provir, ele se chama de radiante. E conforme a localização do radiante no céu, ela vai dar nome à chuva de meteoros. Tá? Nós temos aqui uma imagem, né, que mostra, isso foi uma foto de longa exposição, guiada para não riscar as estrelas, né? Ou seja, a câmera se movimentou, compensando a rotação da Terra, e foram registrados vários meteorinhos. Deixa eu pegar meu PowerPointer aqui, que eu estava com saudade dele. Vários meteorinhos, e vocês veem que todos eles, se a gente prolonga as trajetórias para trás, essas trajetórias elas vão se encontrar numa região do céu que é mais ou menos por aqui, né? Essa região é o ponto de procedência dos meteoros, é o chamado radiante da chuva de meteoros, por causa desse efeito de perspectiva que eu disse para vocês. Inclusive ali dá para ver, né, que tem 2 meteorinhos ali bem paralelinhos, né? Todos eles na verdade são paralelos, mas eles parecem estar divergindo por um efeito de perspectiva. Agora tem um detalhe, né? Como nós vamos ver na sequência, uma chuva de meteoros é uma expressão frequentemente inadequada, porque quando a gente fala em chuva de meteoros, o que o leigo imagina? Eu vou sair ali fora, vou olhar para cima e vou ver um show de fogos de artifício, um show pirotécnico. Vários meteoros irradiando-se, né, a partir ali do radiante em todas as direções por segundo. Não, isso não acontece. Mesmo nas chuvas meteóricas mais intensas, pode passar vários minutos entre a aparição de um meteoro e outro. Então, o termo chuva de meteoros ele é um exagero. Né? Na verdade, essa aparição contínua de meteoros, né, o sujeito sai ali fora e olha para o céu e vê vários, um atrás do outro, com intervalos de frações de segundos, isso é um fenômeno que acontece, mas é um fenômeno muito raro, conhecido como tempestade de meteoros. Tá? Então, as chuvas de meteoros, normalmente é normal que a gente tenha vários minutos entre um meteoro e outro.
Somente numa tempestade de meteoros é que nós vamos poder avistar centenas ou milhares de meteoros aparecendo por hora. E aí sim a gente vê vários num dado instante, né? Tem chuvas de meteoros que produziram mais de 100 mil meteoros por hora. Isto sim é uma tempestade de meteoros. Acontece, mas são eventos muito raros. Tá? E quando é que acontece especificamente uma tempestade meteoroidal? Meteórica, né? Quando a gente atravessa um enxame. O que é um enxame meteoroidal? É uma região de uma corrente meteoroidal onde tem mais partículas, onde a densidade espacial de partículas é maior. As partículas estão mais concentradas naquele ponto, mas não em toda a órbita, não em toda a corrente meteoroidal. Se eu intercepto aquela região de maior densidade de partículas, aquele nódulo, digamos, né, com maior densidade de partículas, aí eu vejo uma tempestade meteórica. Claro que as circunstâncias para que isso aconteça são mais específicas, são mais raras. Né? E não acontece uma tempestade meteoroidal, meteórica todos os dias. Né? Esses enxames, eles são, em geral, muito jovens. Né? Normalmente, uma corrente meteoroidal é produzida pela desintegração de um cometa. Pois não, meu professor? Pois não. Sim. Eu ia perguntar se o laço progenitor era sempre um cometa. Na maioria das vezes. Mas se conhecem alguns asteroides que estão associados com correntes meteoroidais. Ou seja, eles circulam ali dentro de uma corrente meteoroidal. Então, esses asteroides provavelmente são cometas que perderam gás e tem apenas, hoje em dia, um conteúdo mais sólido, um conteúdo mais rochoso. Talvez sejam cometas muito antigos que já perderam gás, né, que tinham. Porque os cometas são astros predominantemente gasosos, né, gelados, né, gelos, que se sublimam, transformam em gás e daí o conteúdo de partículas de pó que esses cometas incorporam fica livre com a sublimação do gás e essas partículas de pó é que se espalham com o passar de centenas e milhares de anos pela órbita do cometa. Tá? Quando um cometa sofre, por exemplo, um episódio de fragmentação de núcleo, onde um pedaço importante do núcleo do cometa se fragmenta, uma quantidade grande de partículas de poeira é liberada. E, consequentemente, eu vou ter ali naquela região, normalmente sempre muito próxima do cometa especificamente, eu vou ter ali um enxame de meteoroides. E se a Terra intercepta esse enxame, eu vou ver uma tempestade de meteoros. A tendência das partículas liberadas pelos cometas, né, é que essas partículas se espalhem uniformemente ao longo da órbita do cometa. E eu não tenho uma região com mais partículas do que outra. Então, todos os anos, se eu intercepto aquela corrente meteoroidal, se eu intercepto a órbita daquele objeto, daquele cometa, eu vou ver uma chuva de meteoros tradicional. Mas se o cometa sofreu um episódio de maior liberação de partículas, ele produziu um enxame de meteoroides, esse enxame não teve tempo ainda para se diluir, para se distribuir ao longo da órbita do cometa, então eu tenho a tempestade de meteoros se a Terra interceptar aquela nuvem de partículas. Pois não. Pois não. Enquanto o senhor vai comentando, eu vou bebendo uma aguinha aqui para manter o... Essa, digamos, expulsão de partículas pelo núcleo do cometa, ela sendo um efeito interno, ela acaba não alterando o centro de massa. O centro de massa continua sendo o núcleo do cometa. Ah, perfeitamente, claro. Então, quando expulsam essas partículas, o centro de massa continua. Sem dúvida. Depois o aparecimento dessas órbitas quase que paralelas, né? Sim. Uhum. Necessariamente por isso. Sem dúvida. Muito, muito bem observado. Agora, e uma chuva de meteoritos?
A mídia frequentemente usa essa expressão, né? Mas isso quer dizer outra coisa. Se vai ter uma chuva de meteoritos, meu amigo, sai de baixo porque vai cair pedra. Pedra mesmo. Tá? Quando é que ocorre uma chuva de meteoritos? Quando ingressa na atmosfera da Terra uma rocha, um meteoroide muito grande, que produz um meteoro muito brilhante, que se destrói em grande parte, se desgasta em grande parte, mas ainda sobra uma pedra. E essa pedra, no final do seu voo, quando entra nas camadas de maior densidade do ar, próximas do solo, não resiste ao estresse e explode. E se explode, arremessa pedrinhas menores em tudo quanto é direção. E para onde vão essas pedrinhas? Para o chão. Então, aí vai se produzir uma chuva de meteoritos. Então, chuvas de meteoritos existem, sem dúvida. Mas, normalmente, quando a mídia fala de chuva de meteorito, estão confundindo com chuva de meteoros. A chuva de meteoros é esse espetáculo de luz, aqueles risquinhos que ficam passando no céu, né, quando ocorre uma chuva de meteoros. Eles não caem aqui no solo. Né? Mas se entrar um meteoroide muito grande, produzir um meteorito, e esse meteorito explodir antes de cair no solo, né, teremos uma chuva de meteoritos. Aliás, é interessante mencionar aqui um detalhe histórico. Até o século XVIII, a ciência ridicularizava a possibilidade de que pedras caíssem do céu. Então, os meteoritos que eram descobertos no chão, eles eram considerados rochas terrestres normais que tinham sido submetidas a altas temperaturas por causa da queda de raios, descargas elétricas atmosféricas durante tempestades. Os cientistas ridicularizavam a possibilidade de que pudessem cair pedras do céu. E aí o que aconteceu num vilarejo do interior da França, lá num determinado momento? Observou-se uma estrela cadente, entre aspas, muito grande, e essa estrela cadente, já próxima do solo, explodiu e choveu pedras sobre a cidadezinha, sobre esse vilarejo. E esse evento foi o ponto de virada na opinião dos cientistas. Ali, naquele momento, eles passaram a admitir que realmente pedras caíam do céu, que os meteoritos vinham do espaço. Tá? Foi esse evento lá no século XVIII, numa vilazinha francesa, que mudou a opinião corrente dos cientistas. Veja como é a ciência, né, meu caro professor Délcio? Não é o primeiro caso de um fenômeno que a ciência considera ridículo ou impossível e que depois acaba vendo que realmente existia. Né? Posso comentar? Perfeitamente, muito bem-vindo. Vale lembrar que ainda até essa época aí prevalecia a visão cosmológica aristotélica. Pois é. Isto é, qualquer mudança que ocorresse, sendo observada, deveria obrigatoriamente ocorrer da Lua para baixo. Tá? Então imaginar que pedras pudessem vir, por quê? Porque essa era a região de imperfeições, porque a Lua era imperfeita. Na esfera sublunar reinava a imperfeição. Isso. Então, essa visão cosmológica, que foi endossada pelo Vaticano, isto é, pela Igreja Católica, né? ela prevaleceu durante muito tempo. E aí eu quero ressaltar mais uma vez a importância das observações astronômicas e da astronomia como ponta de lança para desfazer dogmas. É verdade. Tá? É verdade. Muito bem observado. Já aprofundar mais adiante. Já está prometida mais uma oficina de astronomia com o professor Délcio. Astronomia desfazendo os dogmas. Ponta de lança para a eliminação de dogmas. Muito bom. Muito bom.
a nossa assistente, o meu diretor, está anotando aí, né? Próxima pauta aí das oficinas. Bom, e para encerrar a nossa revisão aqui de nomenclatura, né, vamos ver o que significa a palavra bólido e a expressão bola de fogo. Bom, a expressão bola de fogo em inglês é fireball, né? Ela designa simplesmente um meteoro com um brilho muito grande. Por exemplo, aquele meteoro que foi observado em fevereiro de 2013, lá em Chelyabinsk, na Rússia, foi um meteoro que brilhou mais que o Sol e passou de dia. Tá cheio de vídeo aí na internet, é só entrar lá no YouTube que vai encontrar, né? Aquilo ali, tecnicamente, foi uma bola de fogo, né? Então, o que é um fireball? É qualquer meteoro cujo brilho, cuja magnitude seja maior que a magnitude ou brilho do planeta Vênus. Na escala usada pelos astrônomos, o planeta Vênus tem magnitude -4. Então, magnitude -5, -6. O Sol tem magnitude -26. E o bólido esse lá, se não me engano, teve magnitude estimada em -27, -28, alguma coisa assim. Então, foi mais brilhante que o Sol, tá? Mas o que é bólido? Ou ainda bólide, tanto faz. Seria especificamente, rigorosamente, uma bola de fogo que apresenta fragmentações, explosões e efeitos sonoros, barulhos de explosões, tá? O bólido, o meteoro, o fireball de Chelyabinsk, em fevereiro de 2013, foi realmente um bólido, porque ele explodiu, ele fragmentou, aliás, gerou até meteoritos, caíram pedras no chão também, e teve efeitos sonoros, né? Inclusive, feriu 1.500 pessoas, né? Porque a onda de pressão do deslocamento supersônico desse objeto pela baixa atmosfera estilhaçou vidros em janelas lá dessa cidade, perto da qual ele passou. E teve 1.500 pessoas que se cortaram com cacos de vidros das janelas que estouraram por causa da passagem desse bólido. Bom, então essa é a revisão, né? Normalmente se usa, assim, até os astrônomos mesmo usam fireball como sinônimo de bólido ou bólide, mas em princípio fireball é só um meteoro muito brilhante. Agora, se ele explode, se ele se parte em pedaços, se ele gera ruídos, aí ele passa a ser chamado de bólido ou bólide, mas, volto a dizer, mesmo os especialistas usam fireball, bólido e bólide, tudo como sendo a mesma coisa, tá? Mas rigorosamente tem essa diferença aí um tanto sutil. Então, para resumir, né, os erros mais frequentes: não devemos confundir meteoro com meteorito. Meteoro é aquele fenômeno luminoso que passa no ar, e o meteorito é quando uma partícula sólida cai no chão, tá? Não devemos confundir chuva de meteoros com corrente meteoroidal. Corrente meteoroidal é aquela órbita de um cometa suja com partículas de pó, com meteoroides, né? Se eu interceptar a corrente, eu vou ver uma chuva de meteoros, tá? Não devemos confundir corrente meteoroidal com enxame meteoroidal, apesar de que todo enxame faz parte de uma corrente, mas a maioria das correntes não apresenta enxames, que são aqueles pontos de maior densidade de partículas, tá? E tinha mais uma aqui que eu acho que eu coloquei. Muita gente fala também ou confunde, né? Então, corrente com enxame, não se deve fazer isso. E às vezes também se confunde chuva de meteoros com enxame meteórico, o que também não é 100% correto. Bom, vamos ao objetivo da apresentação de hoje, as principais chuvas de meteoros anuais. Se vocês pegarem lá no site da União Astronômica Internacional, o Meteor Data Center, Centro de Dados de Meteoros, vocês vão encontrar uma lista com várias centenas de chuvas de meteoros catalogadas já pelos astrônomos até o momento. Mas de todas estas se destacam cerca de... Quantas temos aqui? 3, 6, 9, 11. Uma dúzia. Praticamente nem uma dúzia de chuvas que são as mais destacadas, tá?
Quadrântidas, Liríadas de abril, Hetaquáridas, várias chuvas menores que ocorrem nas noites de inverno, que nós estamos chamando aqui de complexo meteórico eclíptico de inverno, as Perseidas, as Dracônidas de outubro, as Oriônidas, Tauridas, Leônidas, Gemínidas e Ursíadas. Tá? São essas as principais chuvas de meteoros que todos os anos, cada uma numa época bem específica, voltam a se repetir. Então nós vamos repassar aqui rapidamente as características de cada uma delas, né, e comentar aquelas que são mais favoráveis para nós que vivemos ao sul do Equador, porque nem todas dessa lista que eu dei ali são visíveis aqui, por exemplo, do território brasileiro. A primeira que ocorre logo no início do ano chama-se Quadrântidas. O número de código oficial lá da União Astronômica Internacional para essa chuva é 010 QUA. Tá? Isso é para evitar confusões de nomenclatura. Tá? Então eles criaram um código que especifica cada uma das chuvas, mesmo aquelas que são pequenas. Tá? Não só essas grandes, mas toda e qualquer chuva pequena mesmo, ela tem um código próprio dela. O radiante dessa chuva fica na constelação de Bootes, ou boieiro. É uma constelação que, para nós aqui, aparece no início da noite no outono, e em janeiro, o período de visibilidade dessa chuva, ela aparece de madrugada. Ela fica ativa entre 28 de dezembro a 12 de janeiro, e o máximo de atividade dela é na madrugada do dia 3 de janeiro. Normalmente os astrônomos que trabalham com meteoros, eles usam a longitude do Sol na eclíptica como indicador de data. Então, a longitude do Sol, isso aqui é o símbolo para a longitude eclíptica do Sol. Essa longitude ela é 0 graus no dia 22 ou 21 de março, quando ocorre o equinócio, né, de março. Tá? Ela é 90 graus no dia do solstício de inverno, ali pelo 21, 22 de junho. Ela é de 180 graus no equinócio da primavera, em setembro, ao redor de 23 de setembro. E ela é de 270 graus no solstício de verão, ali antes do Natal, 21, 22 de dezembro. Tá? Então, a cada dia do ano, a gente pode atribuir um valor, né, em graus da longitude solar. E no dia 13 de janeiro, a longitude solar é de 283 graus. A quantidade máxima de meteoros que se pode observar nessa chuva é de 110 meteoros por hora. Isso dá o quê? Dá cerca de 2 meteoros por minuto, né? Um meteoro a cada 30 segundos, em tese. Tá? É uma das chuvas mais intensas. O que significa esse THZ? É a taxa horária, ou seja, a quantidade de meteoros por hora que eu vejo, se eu tiver o radiante no zenite. O que é o zenite? É a vertical. Se o ponto onde se originam os meteoros está na minha vertical, e os meteoros se espalham então em todas as direções, né? E eu tenho um céu escuro, sem lua, eu não estou na cidade, não tem lua, aí eu posso observar, esperar ver em torno de 110 meteoros. Dificilmente essa situação acontece. Ou seja, o comum é que a gente tenha o radiante de uma chuva de meteoros, não em cima da gente, mas numa posição qualquer do céu que não é na vertical. E o que isso interfere? Interfere que eu estou vendo os meteoros através de uma camada de ar mais grossa. E, consequentemente, eu estou deixando de ver os meteoros mais fracos. Existe uma extinção de brilho dos meteoros. Então eu nunca vou ver, raramente vou ver este número aqui da THZ. Isso ocorre, inclusive, com as quadrântidas. Né? Eu precisaria ter o radiante na vertical para poder ver 110 meteoros se o céu estiver escuro sem lua. Tá? Então essa é uma situação ideal. A quantidade de meteoros que um observador qualquer vai ver é menor que isso. É bem menor que isso. O pico de atividade dessa chuva ele é estreito. Para vocês terem uma ideia, ela demora apenas 16 horas para cair a quantidade de meteoros a 1/4 desse 110 aí. Tá?
a posição do radiante aqui é a ascensão reta e a declinação, que são as coordenadas para achar a posição dele no céu, mas ele é um radiante muito espalhado, muito difuso, é uma região que ele não é um ponto, ele é uma região com cerca de 20 graus de diâmetro. Eu lembro que 20 graus, o diâmetro da Lua e do Sol é meio grau, né? Então é uma área, 20 graus de diâmetro é uma área de céu relativamente grande, né? E esses meteoros têm velocidades ao redor de 40 km por segundo, tá? Quando penetram na atmosfera. O nome Quadrântidas vem do nome de uma constelação antiga que não é mais usada e que hoje faz parte da constelação do Boieiro. Essa constelação era conhecida como Quadrans Muralis, o quadrante mural em latim. Ela foi inventada por um astrônomo francês chamado Lalande em 1795, só que ela não emplacou. Tá? Em 1922 ou 1928, uma coisa assim, quando os astrônomos, a União Astronômica Internacional resolveu pôr fim a essa bagunça no nome das constelações, a constelação do quadrante mural não emplacou, ficou dentro da constelação do Boiadeiro, ou Boieiro. Tá? Bom, esses meteoros das Quadrântidas são medianamente rápidos, eles são muito brilhantes, magnitudes em torno de 2,5, frequentemente azulados, e vários deles deixam um rastrinho de luz assim que se apaga depois da passagem do meteoro. Quais são os astros que deram origem à corrente meteoroidal que produz a chuva das Quadrântidas? Existem vários candidatos, entre eles 2 cometas e um asteroide. Tá? Esse descoberto mais recentemente, né, em 2003, mas 2 cometas já mais antigos, o cometa Kozik-Peltier, em 1939, foi descoberto em 1939, tem uma órbita muito semelhante à órbita dos meteoros, das Quadrântidas, e também um cometa descoberto no Brasil em 1860 por Emmanuel, vamos ao professor de francês aqui, Emmanuel Liais, estou certo? Liais, ótimo. Então meu francês não está muito ruim não, né, meu diretor? Hoje eu... o seu não, que isso? Bom, o que mais que temos aqui? Essas chuvas de meteoros, elas são dinâmicas. Essas órbitas cometárias, elas evoluem, elas são constantemente perturbadas gravitacionalmente pelos demais planetas do sistema solar. Então essas órbitas, elas mudam. Então a geometria de interceptação da Terra com essas correntes meteoroidais, ela muda a cada ano. E no caso das Quadrântidas, lá por 2100, a Terra não vai mais cortar a corrente das Quadrântidas. Então, depois do ano 2100, provavelmente não teremos mais a ocorrência da chuva de meteoros Quadrântidas nas primeiras madrugadas de Ano Novo a cada ano. Tá? Essa chuva vem sendo observada desde 1835. Ó, e tem aí uma revisão lá até 1934 do comportamento dela, que foi publicada aí nessa circular do Observatório de Harvard. Vocês sabem que aqui nas oficinas de astronomia nós sempre damos referências originais, né? Nada de referências secundárias, né? As publicações de primeiro escalão. Né? Bom, para o hemisfério sul, essa visibilidade das Quadrântidas para nós é muito desfavorável, porque vejam só a declinação. Vamos pegar nós aqui no caso, latitude 30 graus sul. Olha a declinação do radiante, 50 graus ao norte do Equador. Quer dizer, não tem condições, né? Não tem condições. Então a gente vê o radiante muito baixo, não é favorável à observação. Tem um outro agravante, que em janeiro é verão aqui para nós, do hemisfério sul, né? E clareia o dia muito cedo. O radiante está muito baixo, clareia o dia muito cedo, as noites são muito curtas, então para nós não é bom, não é uma circunstância boa de visibilidade. Para o hemisfério norte, nós teríamos a latitude e as noites longas do inverno favorecendo, porém tem o inverno rigoroso que também prejudica. E as condições meteorológicas, né, raramente o céu está aberto, e se está aberto está muito frio. Né? Consequentemente, essa chuva ela é de observação um tanto quanto desconfortável, mesmo lá no hemisfério norte. Aqui tem um mapinha do céu, ó, que mostra a constelação de Bootes, né? Fica próximo da estrela Arcturus, que é uma estrela alaranjada, bem brilhante,
e a posição do radiante, mas eu volto a dizer, é um radiante muito difuso, ele na verdade não é um pontinho, ele é uma região toda aqui, né, entre a constelação de Bootes e a constelação do Dragão, que a gente não vê aqui também das nossas latitudes. Bom, aí vem fevereiro e março, praticamente nenhuma chuva de meteoros importante. Em abril nós temos as Líridas, o radiante na constelação conhecida como Lira, daí vem o nome Líridas. Elas são ativas entre 14 de abril e 30 de abril. O máximo ocorre no dia 22 de abril, que é quando o Sol está na longitude de 32 graus. E ela tem uma taxa horária máxima zenital de 20 meteoros por hora. Então, cerca de 20 meteoros por hora, um pouco menos. Ela tem um máximo de atividade simétrico e estreito, ela cai a 25% do máximo em 2 dias, tá? Ao redor aí do dia 22, né? Então o melhor período para observação seria ali do dia 20 até o dia 24 de abril, depois disso ela já fica fraquinha, embora ela comece no dia 14 e termine no dia 30 de abril. Que as coordenadas do radiante, vejam também a declinação do radiante, 34 graus ao norte do Equador, para nós também não é muito favorável. A gente vê a constelação de Lira, aqui da nossa latitude, mas ela é muito baixa sempre, na direção do norte, então para nós a observação dessa chuva também não é muito favorável. O radiante dela é um pouquinho mais concentrado, com um diâmetro de 8 graus, e a velocidade típica desses meteoros em torno de 49, 50 km por segundo. É uma chuva muito antiga, tá? Ela produziu algumas tempestades em 1803, 1922, também em 1982. Mas o que significa isso? Algumas centenas de meteoros, né? Pequenas tempestades. Essa questão da velocidade aí é intrigante, né? Porque é em relação a quê? Em relação à Terra, é a velocidade inicial quando a partícula entra. Exato, é a velocidade quando ela está... A partir do momento do ingresso na atmosfera, ela vai ser acelerada, né? Então é como se a Terra estivesse parada. Exatamente, a velocidade de chegada da partícula, antes do ingresso na atmosfera. Que temos mais aí? O cometa que produziu essa chuva, essa corrente meteoroidal, né? Não a chuva, a corrente meteoroidal associada com a chuva, é o cometa de 1861 chamado Thatcher. Tá? Ela também tem observação desfavorável aqui para nós, por causa da declinação boreal do radiante. Os meteoros são rápidos, né? E 25% deles deixam um rastrinho de luz que persiste um pouquinho depois da passagem do meteoro. Aqui um mapinha que mostra a constelação da Lira. O radiante fica bem pertinho dessa estrela brilhante chamada Vega, né? Que a gente vê bem nas noites de inverno aqui, né? Mas sempre muito baixa para o lado do norte. Esse mapa aqui foi desenhado para uma latitude ao norte do Equador, então aí a Lira sobe bastante no céu. Tem aqui uma imagem de grande angular, né? Praticamente como é que chama isso? Um olho de peixe, né? De vários meteoros, né, provenientes de uma observação das Líridas, feita ali no dia 23 de abril de 2012, tá, próximo do máximo, portanto, né, existem alguns meteoros que não pertencem à chuva, que são aqueles que eu falei de esporádicos, né, que são aqueles que não têm eles têm, digamos, trajetórias diferentes. Observem que a maioria dos meteoros aqui, eles estão, se você prolonga as trajetórias deles aqui para trás, vai dar numa região aqui, né? Mas tem alguns como esse, por exemplo, que está completamente atravessado em relação aos demais. Então é um meteoro esporádico. Então registrou os meteoros da chuva e também alguns meteoros esporádicos que apareceram, né? Aqui tem outro, aparentemente, né? Durante a exposição registrou também meteoros esporádicos. Então, até agora, já estamos em abril, né? Para o hemisfério sul não teve grande coisa em termos de chuvas de meteoros. A primeira grande chuva de meteoros anual para nós, observadores no hemisfério sul, é a Eta Aquáridas, que acontece na constelação do Aquário, e o radiante fica aparentemente perto da estrela Eta da constelação do Aquário. Por isso chamam Eta Aquáridas, esses meteoros. O período de atividade vai de 19 de abril a 28 de maio, um período bem longo, portanto, né, mais de um mês, mas o máximo acontece dia 5 de maio.
quando o Sol está na longitude de 45 graus. Taxa horária máxima, 50 meteoros por hora. Vejam a declinação aqui do radiante, ó, menos 1 grau, praticamente na linha do Equador, né? Então para nós aqui do hemisfério sul é favorável a observação, e a velocidade dos meteoros é tipicamente em torno de 66 km por segundo, velocidade inicial fora da atmosfera. Essa chuva tem um diferencial importante, o astro progenitor dela é o famosíssimo cometa de Halley, tá? Que nós já fizemos uma oficina aqui sobre esse cometa. E a relação entre a chuva e o cometa foi observada, foi deduzida, foi descoberta pelo Hofmeister em 1913. Está aí a referência original, é uma revista alemã de astronomia, para quem quiser conferir o artigo histórico. Então, essa chuva acontece todos os anos. O cometa Halley tem um período de cerca de 76 anos, tá? Mas ele já tem partículas meteoroidais espalhadas em toda a sua órbita. Isso quer dizer que todos os anos, quando a Terra corta a órbita do Halley, ela intercepta partículas do cometa, apesar de que o cometa não se encontra ali naquele ponto, né? Geralmente não se encontra, né? No caso das etaquáridas, essa chuva acontece quando a Terra intercepta a parte pós-periélio da órbita do Halley, depois que ele já passou perto do Sol, está indo embora, né? E é muito antiga essa chuva. Ela já foi, por exemplo, observada pelos chineses 74 anos antes do nascimento de Cristo. Temos aqui um mapinha que mostra a posição do radiante na constelação do Aquário, e fica perto dessa letrinha Y aqui de estrelas, que seria o jarrinho de água, né, que o personagem mitológico Aquarius segura na mão, o chamado jarro de água, né? E a gente pode ver relativamente bem essa chuva aqui das nossas latitudes no final das madrugadas, em maio, olhando para a direção do nordeste, a cerca de 45 graus de altura, tá? Dá para observar bastante bem. Então essa é a primeira chuva favorável para o hemisfério sul, dentro desse calendário anual de meteoros. 20% dos meteoros etaquáridas são coloridos, e as cores mais frequentes são branco-amarelos, laranja, verdes, magnitude média entre 3 e 2,5, então são relativamente brilhantes, e ela tem uma particularidade: aparentemente ela não tem um dia de máximo de atividade, mas a quantidade de meteoros aumenta, atinge o máximo dia 5 de maio, decai um pouquinho, e lá pelo dia 8 de maio sobe de novo, e depois lá pelo dia 10 de maio, ou seja, o máximo das etaquáridas ele é triplo, e inclusive nós comprovamos isso, eu e um companheiro nosso, o Onofre da Lávia, numa observação que realizamos lá na cidade de Guaíba, em 11 de maio de 1986, a gente observou uma grande atividade meteórica dessa chuva no dia 10 de maio, ou seja, praticamente uma semana depois do máximo, do primeiro máximo, que é geralmente o máximo principal, né? Considerado como o máximo principal. E a atividade meteórica dessa chuva ela decai lentamente, tá? Além de ter um triplo máximo, a quantidade de meteoros dia a dia vai diminuindo bem devagar. Tem aqui uma outra observação feita por nós e por um outro colega, o Darlan Moraes. Fizemos aqui em Imbé, no litoral sul do Brasil, em 21 e 22 de maio de 1988, portanto bem depois dos máximos principais, ali em torno de 5, 10 de maio, nós ainda verificamos que o radiante estava ativo e bem perceptível, né? Então a atividade decai lentamente, e durante todas as madrugadas de maio a gente pode esperar ver bastante meteoros das eta-aquáridas. Então, resumindo até agora, né? O período mais pobre de chuvas de meteoros é fevereiro-março, o bimestre fevereiro-março, e o período mais rico vem justamente agora, na continuação da apresentação, é o bimestre de julho e agosto, tá? Tem muitas chuvas de meteoros ocorrendo durante essa época. Começando pelo chamado complexo meteórico eclíptico de inverno,
que compreende várias pequenas chuvas de meteoros, né? Ou uma ou duas chuvas de atividade média. E aqui eu chamo a atenção para o fato de que a visibilidade é excelente para o hemisfério sul. Na nossa latitude de 30 graus sul, esses radiantes, né, porque são mais de um radiante, são várias chuvas, eles passam, eles culminam no zenite, na vertical, nas madrugadas de julho, no final de julho, digamos última semana de julho, primeira semana de agosto. Então, se eu tenho um céu escuro, sem lua, né, estou na latitude 30 graus sul, eu consigo ter os meus radiantes próximos do zenite. Isto quer dizer que a frequência horária de meteoros que eu vou ver vai ser muito próxima das taxas horárias zenitais, das THZs dessas chuvas, né? Isso é uma particularidade interessante que pouca gente costuma ressaltar. Se eu vou olhar, são várias chuvas, nós vamos detalhá-las em seguida, são cerca de meia dúzia de pequenas chuvas de meteoros, aí você vai ver assim, mas são chuvas pequenas. Se a gente olhar uma de cada vez, são pequenas, mas como elas acontecem ao mesmo tempo, na mesma região do céu, as atividades se somam. E a gente vê uma quantidade de meteoros bem interessantes, tá? São essas aqui, ó. As Delta Aquáridas, que fica na constelação do Aquário, as Alfa Capricórnidas, que ocorrem na constelação do Capricórnio, Piscis Austrálidas, na constelação do Peixe Austral, Iota Aquáridas, também na constelação do Aquário, próximos da estrela Iota, ou a posição do radiante, e uma chuva chamada Beta Cetídeos, que ocorre na constelação da Baleia, que fica ali também perto do Aquário, do Peixe Austral e do Capricórnio. Então toda aquela região ali reúne esses 5 radiantes, né? E eles se ativam mais ou menos simultaneamente, e daí a gente tem uma quantidade de meteoros bastante boa. A principal dessas chuvas é a Delta Aquáridas, e ela se destaca pelo fato de ter um duplo radiante. Tanto que nós temos a Delta Aquáridas Norte e a Delta Aquáridas Sul, tá? Esse radiante duplo foi descoberto pelo Fred Whipple e foi publicado num artigo dele lá no Astronomical Journal em 1954. É muito interessante isso pelo seguinte, porque isso é um indicador de que a corrente meteoroidal que produz a chuva das Delta Aquáridas, ela é muito antiga. Qual é a tendência de evolução de uma corrente meteoroidal? É que as partículas comecem a se dispersar em torno da órbita do astro progenitor, do cometa, digamos, tá? Então, o que acontece? A corrente vira uma espécie de tubo oco. E quando a Terra cruza esse tubo, ela vai ter 2 radiantes, né, que seriam correspondentes às paredes diametralmente opostas ali do tubo. Tá? Então, por isso que tem a Delta Aquáridas Norte e a Sul. Quanto mais antiga uma corrente meteoroidal, maior a tendência dela a apresentar radiantes duplos, porque a corrente meteoroidal evolui no sentido de se tornar um tubo oco de partículas. Né? E no eixo desse tubo passaria a órbita do cometa que produz aquela corrente. Tá? Então a Delta Aquáridas Norte ela vai de 16 de julho a 10 de setembro, tá? O máximo dela é no dia 13 de agosto, dá somente 15 meteoros por hora. Meteoros de média velocidade, né? Cerca de 40 km por segundo, antes do ingresso na atmosfera. A Delta Aquáridas Sul vai de 12 de julho a 23 de agosto, com máximo no dia 30, produzindo 25 meteoros por hora. Tá? Praticamente a mesma velocidade, em torno de 40 km por segundo. Tem aqui um mapinha que mostra a posição do radiante da Delta Aquáridas Sul em algumas datas, 20 de julho, 30 de julho, 10 de agosto, 21 de agosto. Vejam então que esse é um outro aspecto importante, a posição do radiante de uma chuva de meteoros, ela não é fixa no céu. Com o passar dos dias, o radiante migra entre as estrelas. Por que acontece isso? Porque está mudando continuamente a geometria de interceptação da Terra dentro dessa corrente. Né? E eu vou projetando no meu céu o radiante em posições diferentes à medida que a minha espaçonave Terra atravessa essa corrente meteoroidal.
Então, os radiantes derivarem ou migrarem, né, diariamente um pouquinho, mudando lentamente de posição no céu, isso é comum em se tratando de chuvas de meteoros. 29 minutos, meu diretor? Tá bom, então tá. Já estamos dentro do previsto. Aqui tem um mapa que mostra os dois radiantes, né, da Delta Aquáridas. Esse aqui é o da Delta Aquáridas Sul e ali o Delta Aquáridas Norte. Tá? Mas ambos ficam dentro da constelação do Aquário, que fica dentro dessa região aqui delimitada mais clara. Bom, esses meteoros são em geral fraquinhos, né? São muito rápidos, são brancos, não deixam rastros e não produzem bólidos, em geral não produzem bólidos. Tá? No caso, a Delta Aquáridas Sul tem um máximo muito largo, custa 7 dias, praticamente uma semana para cair a 25% da atividade máxima. E provavelmente o cometa que gerou essa chuva, que gera, aliás, a corrente meteoroidal, é o 96 Mashrose, periódico Mashrose, ou também este outro aqui, o 2008 Y12 Sorro, que são cometas que têm órbitas muito parecidas e geralmente se atribui a Delta Aquáridas a esses dois astros. No caso da chuva alfa Capricórnidas, o período de atividade vai de 3 de julho a 15 de agosto, o radiante fica no Capricórnio, tá? Máximo também dia 30, tá? 5 por hora. 5 por hora. Velocidade, 20 km por segundo. Então, meteoros lentos, tá? Mas tem a particularidade de que são meteoros muito rápidos. E aparentemente existem também 3 máximos para essa chuva. 25 de julho, 2 de agosto e 7 de agosto. São meteoros lentos e brilhantes de uma cor amarelo bem forte, bem carregada, um amarelo gema, e que deixam rastros. São meteoros muito, muito bonitos de ver. São poucos que aparecem por hora, já vimos ali, a taxa horária zenital 5 por hora, mas quando se vê um deles, compensa a espera. Tá? Um radiante excepcionalmente difuso, então muito mal definida a região, tá? Pode ser inclusive que essa chuva seja um conglomerado de chuvinhas menores, cada uma com um radiante levemente diferente do outro. Existem vários astros possivelmente associados, o cometa 169 periódico NEAT, um cometa mais antigo, o Onda Mircus Pagidusakova, o cometa Lexel, que foi descoberto no século XVIII, também o Dennin Fujikawa, de 1880, são astros que têm órbitas compatíveis com a corrente meteoroidal das alfa Capricórnios. Né? Como eu disse, são provavelmente vários radiantes, de repente cada um desses aí produziu um radiante específico. Né? No caso das Pisces Austrálidas, que fica lá no Peixe Austral, o período de atividade vai de 15 de julho a 10 de agosto, máximo também dia 29 de julho, tá? 5 por hora, tá? 35 km por segundo. Não se conhece muita coisa sobre essa chuva, ela em geral é mal observada, tá? Tem inclusive alguns autores que mencionam o máximo no dia 8 de agosto e o período de atividade de 30 de julho a 18 de agosto, então tem bastante discordância nas informações sobre essa chuva. Sabe-se que ela foi muito ativa entre 1929 e 1934, mas atualmente elas são muito fraquinhas. O astro progenitor, o cometa progenitor é desconhecido, né? Possivelmente um cometa de curto período que já se desintegrou há muito tempo. Depois temos os beta-cetídeos, que ficam na constelação da Baleia, ativos entre 14 de julho e 3 de agosto, com máximo também dia 30 de julho. 3 por hora, mas são meteoros muito notáveis porque são bastante velozes, são muito rápidos, e normalmente amarelos ou alaranjados. Tá? Me lembro de algumas observações dessas chuvas lá pelo final dos anos 80, do século XX, onde a gente notava muito a presença desses meteoros beta-cetídeos. Então, essa THZ que falava ali 3 por hora, provavelmente ela está subestimada, ela deve ser maior, tá? Bem maior. E a última integrante aí desse complexo é a Iota Aquáridas, que também tem um radiante duplo, tanto é que nós temos a Iota Aquáridas Norte e a Iota Aquáridas Sul,
No caso do radiante norte, ele está ativo entre 11 de agosto e 10 de setembro, com máximo no dia 26, 10 meteoros por hora. Tá? Meteoros relativamente lentos, 30 km por segundo. E no caso da Iota Aquárida Sul, o período de atividade é bem longo, vai de 1º de julho a 18 de setembro, tá? Com máximo no dia 6 de agosto, produzindo 15 meteoros por hora, velocidades também em torno de 30 km por segundo. Esses meteoros, eles geralmente não são muito rápidos, né? Eles têm magnitude 3, são fraquinhos. 16% deles produzem rastros levemente persistentes. O cometa progenitor provavelmente é o Onda Mircus Pagidusakova, que já foi mencionado anteriormente, tá? Tem um período de 5 anos, que também pode estar relacionado com as Capricórnidas, né? Que apareceu ali no slide anterior. Tá? Então, se eu considero essas chuvinhas, né, desse complexo meteórico, no conjunto, eu tenho uma atividade meteórica boa, e como os máximos da maioria delas coincide ali no final de julho e início de agosto, o período para ver mais meteoros vai, digamos, de 29 de julho até 6 de agosto a cada ano. Tá? Muito bem. Prosseguindo, aí vem algumas chuvas agora que não são tão favoráveis para o hemisfério sul, né, mas são famosas. As Perseidas, que vão de 17 de julho a 24 de agosto, com máximo no dia 12 de agosto. Olha, as Perseidas têm uma taxa máxima da ordem de 100 meteoros por hora. Mas olha a declinação do radiante, 58 graus norte. Então, para nós, esquece, né? Mas elas são muito populares no hemisfério norte, porque é verão, porque é época de férias, né? Então pode-se dizer que essa chuva de meteoros talvez seja a mais bem observada de todas as que acontecem a cada ano, né? Muito bem determinadas as características dessa chuva. Elas são popularmente conhecidas como lágrimas de São Lourenço, porque o dia de São Lourenço, se não me engano, é dia 13 de agosto, né? 12 ou 13 de agosto, alguma coisa assim. Tá? Então, a designação popular delas é Lágrimas de São Lourenço. Máximo é grande também, né? Demora quase 5 dias para cair a 25% do total, né? Pô, 100 meteoros, 25% é 25 meteoros por hora, né? 5 dias depois eu ainda vejo 25 meteoros por hora, é uma quantidade boa, perto de outras chuvas, né? O cometa progenitor das Perseidas é o Swift-Tuttle, foi descoberto em 1862, tem um período de 120 anos, né? E essa chuva já é observada há muito tempo. Tem um registro dos chineses do ano 36 da nossa era, e isso aparentemente é incompatível com a idade de apenas 1000 anos que esse trabalho aqui do Jones e Sarma, em 79, sugeriu, né, que as Perseidas fossem jovens. Provavelmente os caras estão errados, porque os chineses já observavam essa chuva praticamente há 2000 anos. Tá? O que mais que temos aí? Houve um leve incremento da atividade das Perseidas em 1920. Tá? De 100 passou para 200 por hora. 250 em 1921. 200 novamente em 1980, mas em geral é uma chuva bem comportada que não produz grandes surpresas, em torno de 100 meteoros por hora no máximo. O que vem depois? No mês de outubro, 2 chuvas de meteoros. A primeira desfavorável para nós, chamada Dracônidas, porque acontece na constelação do Dragão, que se chama Draco em latim, tá? Ou também Giacobinídeas, porque são provenientes de um cometa chamado Giacobini-Zinner. Tá? Entre 6 e 10 de outubro, máximo dia 8 de outubro, 10 por hora. Mas olha a declinação do radiante, 54 graus ao norte do Equador. Então, para nós aqui do hemisfério sul, pode esquecer. Meteoros muito lentos, né, muito lentos, mas não se vê do hemisfério sul. O cometa associado é o Giacobini-Zinner, tem um período de 6 anos e meio. Normalmente a atividade dela é medíocre, os meteoros são muito lentos, mas ela tem anos em que produz tempestades. Vejam aqui, por exemplo, em 1933 e 1946, ela produziu 5.000 meteoros por hora.
Então, aparentemente, esse cometa ele tem algumas regiões da sua corrente meteoroidal onde a densidade de meteoroides é maior, né? Uma tempestadezinha menor ocorreu em 85, no retorno de 85, 200 a 300 meteoros por hora. Depois vem a Oriônidas, que é relacionada também ao cometa Halley. A Terra intercepta todos os anos a órbita do cometa Halley em 2 pontos. Em maio, quando tem a Eta Aquáridas, e no mês de outubro, quando ocorre a chuva das Oriônidas. Entre 2 de outubro e 7 de novembro, máximo dia 21 de outubro. Dá para ver bem do hemisfério sul, a declinação é norte, mas é só 16 graus, 20 meteoros por hora. Meteoros bastante rápidos também, tá? Então é uma outra chuva associada, né, com o cometa Halley, quando a Terra cruza a parte anterior ao periélio da órbita do Halley. Tá? O que mais que temos aqui? Bom, é também uma chuva antiga, né? Tem um registro da China de 288 depois de Cristo, tá? Alguma evidência de que o radiante seja triplo. A conexão entre Oriônidas, Eta Aquáridas e cometa Halley foi primeiramente descoberta pelo Olivier em 1911, ou Olivier em 1911, e também depois confirmada pelo Svoboda em 1913. Então já é uma conexão bem antiga, né, que se conhece. Ainda em novembro temos 2 outras chuvas ali no período outubro-novembro, principalmente, que chamam a atenção, a Tauridas, na constelação do Touro. Tem radiante duplo também, tem a Tauridas Norte e a Tauridas Sul, mas são chuvas assim muito discretas. A Tauridas Norte vai de 20 de outubro a 10 de dezembro, máximo no dia 12 de novembro, 5 por hora. Então, realmente uma coisa assim, né, muito discreta. Tá? E a Taurida Sul, bom, essa Taurida Norte, ela está associada ao que parece com um asteroide, não é um cometa. Tá? Esse asteroide foi encontrado em 2004, provisoriamente conhecido como 2004 TG10. Tá? Que, aliás, é um asteroide que passa rasante na Terra. E tem, inclusive, uma órbita muito semelhante à órbita de um cometa famoso, que é o cometa Encke, cometa de menor período conhecido, cerca de 3 anos. Provavelmente esse asteroide é um caco do núcleo do cometa Encke, que se fragmentou, né, em alguma oportunidade anterior. Bom, a Taurida Sul também não é grande coisa, ó, 5 por hora no máximo, né, que é dia 10 de outubro. E, aliás, esse máximo, em algumas fontes que nós consultamos, ele não é dia 10 de outubro, ele é entre 1º e 3 de novembro. Então, realmente, uma chuva meio mal observada, né? Ela vai de 10 de setembro a 20 de novembro. Tá? Então, são meteoros brilhantes, né? Mas são poucos meteoros por hora, 5 por hora. Surgem na constelação do Touro e estão relacionados com o cometa Encke. Né? A relação com o cometa Encke é do Fred Whipple, publicada lá em 1940, né? Quando ele se deu conta da semelhança dos elementos orbitais desses meteoros com a órbita do cometa Encke. Tem uma outra chuva em novembro também muito famosa, que é a Leônidas, que vai de 6 de novembro a 30 de novembro, com máximo dia 17. Ela produz geralmente 10 por hora, mas meteoros são muito rápidos, né? Aí acontece uma coisa interessante, ela está relacionada a um cometa conhecido como Tempel-Tuttle, que tem um período de 33 anos. E esse cometa experimentou fragmentações. Então, quando o cometa se aproxima do Sol e a Terra intercepta a órbita do cometa, geralmente se vê uma tempestade de meteoros. Nos outros anos, em torno de 10 meteoros por hora e fim de papo. Tá? A última vez que ocorreu um incremento de atividade das Leônidas foi em 1999, quando o cometa passou pela última vez, perto do Sol. A próxima vez vai ser em 2032, mas em oportunidades anteriores, particularmente em 1966, olha só o valor da taxa horária zenital: 155 mil meteoros por hora.
Bota meteoro nisso, né, meu diretor? Bárbaro, é para deixar qualquer um de boca aberta, né? Se bem que isso foi durante 30 minutos, né? Quer dizer, se eu projetasse para 1 hora, eu teria 155 mil meteoros naquele fluxo, né? Mas olha, não dá para reclamar, né? E foi assim também em 1933, 1833, teve várias tempestades meteóricas registradas das Leônidas. Mas geralmente, quando o cometa está distante do Sol, ela é medíocre. E aí vem o fim do ano, né? 2 chuvas de destaque em dezembro. A principal é a Gemínidas, na constelação de Gêmeos, de 4 de dezembro a 20 de dezembro, com máximo dia 14. 150 por hora, mas desfavorável para o hemisfério sul, declinação do radiante 33 graus ao norte do Equador. Então, para nós não é assim de muito destaque. Particularidade dessa chuva é que ela está também relacionada a um asteroide, não a um cometa. É o asteroide 3200 Phaethon, que pode ser um cometa que perdeu gás, que não tem mais coma, não tem mais cauda e acabou virando um asteroide. São meteoros relativamente brilhantes, etc., mas que para nós aqui do hemisfério sul também não é uma observação muito favorável. O máximo da chuva é bem concentrado, mas ele é assimétrico. O lado descendente ele é mais íngreme, a atividade cai mais rápido, tá? Chega a 25% em menos de 3 dias depois do pico. E para encerrar, outra chuva também completamente fora de alcance para nós, do hemisfério sul, a Ursidas, entre 17 e 26 de dezembro, com máximo praticamente ali no dia do solstício, né? 22 de dezembro. 10 por hora, meteoros lentos, mas olha a declinação, ó, é quase no Polo Norte, né? 76 graus ao norte do Equador. Para nós aqui, o radiante não sobe acima do horizonte. Ela está relacionada ao cometa Tuttle, observado pela última vez em 1926, e mostrou alguns incrementos de atividade lá em 45, em 47, aqui é 1947, não é 1047, né? 1950, 73 e 86. É uma chuva de visibilidade exclusivamente do hemisfério norte e é também mal conhecida como aquela primeira que nós começamos aqui a apresentação, a Quadrântidas, porque temos um inverno rigoroso lá no hemisfério norte. Então, além das condições meteorológicas serem frequentemente desfavoráveis, né, se o céu está aberto, vai estar muito frio e é pouca gente que trabalha observando essa chuva. E assim termina, né, o ano do observador de chuvas de meteoros. Nós temos aqui o perfil dos máximos de algumas dessas chuvas, para vocês verem que cada uma tem um comportamento diferente, né? Tem algumas com máximos bastante dilatados, outras com máximos muito definidos, muito íngremes, né? Onde a atividade de meteoros cai muito rápido antes e depois do dia do máximo, enfim. Existem chuvas para todos os comportamentos. Mas para o hemisfério sul eu destacaria a Hetaquáridas, aquelas chuvas ali no final de julho e início de agosto, Deltaquáridas, Iotaquáridas, Capricórnidas, Piscis Austrálidas, e a Oriônidas, que também é uma chuva boa no mês de outubro. Tá? Fora essas, ao sul do Equador, as circunstâncias não são lá muito favoráveis. Muito bem, esta foi a oficina de astronomia número 469. Até a próxima.